Enquanto relembrava a conversa entre seu pai e seu irmão mais velho sobre a situação, Audrey colocou em suas próprias palavras: eles acreditam que a estrutura do governo é muito caótica. A cada eleição, se houver mudança de partido no poder, haverá mudança de pessoal de cima para baixo. Isso torna as coisas uma bagunça e reduz muito a eficiência. Não só causa a perda das batalhas, mas também traz grande inconveniência para os civis. Klein sabia muito bem que, como não havia um exemplo de referência, o Reino Loen ainda precisava evoluir para um sistema que examinasse servidores públicos. A situação política ainda estava em seus estágios preliminares. Portanto, após cada vitória eleitoral, muitos dos chamados cargos seriam concedidos a membros e simpatizantes. HMM, o imperador Roselle não estabelecer tal instituição em Intis não combina com sua personalidade, será que ele desviou seu foco para outras coisas mais tarde na vida? Quando o enforcado Alger ouviu isso, ele interrompeu com uma risada suave. Eles acreditam? Então suas crenças são um pouco lentas. Talvez eles só sintam a coceira um ano depois de serem picados por mosquitos pretos. Os mosquitos pretos eram um tipo de criatura que residia no sul do Reino Loen. Eram extremamente venenosos e sua toxina fazia com que as vítimas tivessem vontade de rasgar a pele. Audrey estendeu a palma da mão e cobriu a boca. Ignorando a zombaria do enforcado, ela expressou a informação central do que disse. Infelizmente, eles são incapazes de encontrar uma boa solução para substituir este sistema no momento. Klein ouviu com atenção e sentiu que o assunto estava no domínio de sua especialidade. Ele sorriu de leve e disse: este é um problema simples. O Império de Amantes de Comida e os países decadentes que estudaram o Império de Amantes de Comida tinham muitas experiências de sucesso. Simples, Audrey voltou com uma pergunta confusa. Embora sua educação não incluísse política, ela ouvia as discussões de seu pai, irmão e pessoas ao seu redor com frequência. Ela tinha uma compreensão suficiente de assuntos semelhantes. Klein sentiu como se tivesse voltado aos quadros de mensagens do passado. Composto, ele disse: um exame assim como um vestibular. Faça um exame aberto ao público. Pode ser dividido em 2 ou 3 rodadas. Use o método mais objetivo para selecionar a elite. Mas Audrey sabia que tipo de objeção esse método acarretaria. Antes que ela tivesse a chance de organizar seus pensamentos, Klein continuou: e depois disso, use essas elites para preencher os cargos do gabinete, do governo do condado, do governo municipal e de várias cidades. Sim, os cargos que tratam diretamente dos assuntos, como o de secretário do gabinete. Posições diferentes devem ter requisitos diferentes. A segunda ou terceira rodadas podem ser realizadas com base na localidade e região. Os assuntos profissionais devem ser deixados para os profissionais. Quanto aos cargos políticos, como ministros, governadores ou prefeitos, serão deixados para os partidos que vencerem a eleição. Essa é uma fatia do bolo que eles merecem. Alger, que não tinha interesse em tais assuntos, virou a cabeça por instinto e ouviu com atenção. Audrey franziu um pouco a testa enquanto pensava profundamente. Não apressa em substituir todos de uma vez. O gabinete e várias agências do serviço público serão prejudicados se isso acontecer. O governo pode fazer um exame a cada ano ou a cada 3 anos. Elas podem ser substituídas de forma gradual. Por fim, diante da expansão do reino e das renúncias de servidores assalariados que trarão vagas, pode-se sistematizar a distribuição de vagas. Klein expressou todo o seu talento como político de teclado. Ele então virou a palma da mão para fora e disse: tal projeto pode trazer as elites perspicazes do reino para o governo. Independente do partido no poder ou de quem seja o ministro, o serviço público permitirá que o reino mantenha suas operações básicas e efetivas. Claro, um efeito colateral foi o nascimento do demônio eterno que era a burocracia. Considerando a sugestão, Audrey perguntou em dúvida: você está insinuando que mesmo que esses ministros se tornem macacos, os efeitos seriam insignificantes? Não, Alger interrompeu de repente. Acredito que os macacos são uma escolha melhor do que os atuais ministros. Ele fez uma pausa antes de acrescentar: afinal, os macacos só precisam comer, dormir e acasalar. Eles não teriam ideias tolas e insistiriam em projetos sem cérebro. SR, enforcado, parece que você tem um péssimo superior. Klein sentou-se em seu lugar de honra e balançou a cabeça em silenciosa diversão. Audrey refletiu sobre a sugestão que o SR tolo havia oferecido e, depois de um tempo, disse surpresa: parece que pode mesmo funcionar, é uma solução muito simples, mas eficaz. Ela olhou para Klein e ficou sinceramente maravilhada. SR, tolo, você deve ser um ancião de inteligência excepcional e muito experiente na vida. Os cantos da boca de Klein se contraíram um pouco enquanto ele olhava para o enforcado e a justiça por alguns segundos silenciosos. Vamos terminar a reunião de hoje por aqui. Se a justiça for capaz de influenciar sua família e efetuar mudanças neste assunto, posso orientar Benson com antecedência e dar a ele uma chance de se tornar um funcionário público. Pensando bem, Benson era de fato adequado para tal carreira. No entanto, é improvável que a justiça tome a iniciativa. Isso ocorre porque o enforcado, e eu poderemos descobrir com facilidade qual nobre sugeriu isso e basicamente adivinhar sua identidade. Claro, ela poderia fazer isso de maneira indireta e secreta. Por sua vontade, Audrey e Alger levantaram-se juntos. Klein inclinou-se um pouco para trás e cortou a conexão. Ele viu as figuras ilusórias e borradas da justiça e do enforcado se despedaçarem e se dissiparem no mesmo instante. Acima da névoa cinzenta, no opulento palácio onde os deuses pareciam viver, ele era o único sentado em silêncio à cabeceira da mesa de bronze. Klein não mergulhou na névoa cinzenta como da outra vez para sair. Supor que sua mente ainda estava enérgica o suficiente depois de se tornar um Beyonder. A razão pela qual ele encerrou o clube de tarô cedo foi porque aprendeu a verdadeira atitude que os falcões noturnos tinham em relação ao caderno Antigonus.
ele decidiu que deveria procurá-lo a sério e não dormir o tempo todo. Fazer isso faria Dunsmith suspeitar de suas atividades em casa. Além disso, ele se beneficiou bastante desta vez. Klein sentou-se na cadeira de espaldar alto à cabeceira da mesa de bronze. Seus braços se apoiaram no apoio de braço enquanto ele cruzava os dedos e observava com cuidado a névoa cinza sem limites. Ele achou o lugar sereno, como se ninguém tivesse pisado nele por 10 milhões de anos. Quando ele estabeleceu a conexão para convocar o enforcado e a justiça, notou algo de forma aguda. Esse era o fato de que, como um Beyonder, ele tinha a habilidade de tocar outra estrela vermelha escura. E isso significa que posso convocar mais um? Klein relembrou a sensação e murmurou em confirmação. No entanto, ele não teve vontade de tentar, pois não sabia qual seria a identidade do recém-chegado ou que tipo de atitude ele teria. Afinal, nem todo mundo era como a justiça ou o enforcado, que tinham personalidades únicas que se misturavam com facilidade e pegavam o que precisavam. Eles até pareciam dispostos a esconder o assunto. Se ele puxasse alguém como Dunsmith, a misteriosa organização que ele acabara de estabelecer ficaria sob a vigilância de uma igreja no mesmo instante. Como chefe de uma organização do mal, seu futuro seria preocupante. Klein sabia que a névoa cinza era especial. Ele sabia que não era algo que um Beyonder na sequência de Dunsmith pudesse ver. Mas o problema era que, como ele tinha os poderes de um Beyonder, tinha que considerar a existência dos deuses. Klein escolheu acreditar com cautela que os 7 deuses ortodoxos existiam na realidade. Claro, ele defendia mais a crença de que esses deuses eram apenas mais poderosos do que os Beyonders de alta sequência. Além disso, eles estavam sob limitações estritas. No mínimo, desde a quinta época, exceto por meio de alguns oráculos, eles não atuaram de novo. E puxar as pessoas aqui à força não é uma coisa boa. Ninguém gostaria de ser puxado para o mistério por algum motivo desconcertante. Vamos esperar e ver como as coisas ocorrerão no futuro. Klein suspirou e se levantou. Ele liberou sua espiritualidade e sentiu a existência de seu corpo. Então, começou a imitar a sensação pesada de mergulhar rapidamente. As cenas à sua frente mudaram. A névoa cinza e o vermelho escuro o deixaram no mesmo momento. Klein sentiu como se tivesse rasgado infinitas membranas de água antes de enfim ver o mundo real, seu quarto na escuridão. Dessa vez, ele estava totalmente acordado e levou a sério toda a experiência. Estranho, existem algumas diferenças entre a névoa cinza e o mundo espiritual. Klein moveu seus membros e sentiu a existência de seu corpo. Depois de pensar seriamente na experiência, ele balançou a cabeça, caminhou até a mesa e abriu as cortinas. Uosh! As cortinas foram fechadas quando a luz do sol entrou, iluminando a sala. Enquanto olhava para a rua do lado de fora da janela e para os pedestres que iam e vinham, Klein respirou fundo e murmurou em silêncio: é hora de sair e trabalhar. Como devo atuar como um vidente? Não posso ser apressado. Tudo o que posso fazer agora é usar a visão espiritual e Baclund, Burgo Imperatriz. Audrey se olhou no espelho. Ela viu suas bochechas vermelhas de excitação e seus olhos tão brilhantes que teriam intimidado qualquer um de olhar para eles. Ela não examinou nada disso, enquanto relembrava com pressa. Ela pegou a caneta tinteiro cravejada de rubis e escreveu a fórmula da poção de espectador no requintado pergaminho de pele de cabra. 80 ml de água pura. 5 gotas de essência de crocus de outono, 13 gramas de pó de paionol de dentes de vaca, 7 pétalas de flores élficas, o globo ocular de um peixe-manhal adulto, 35 ml de sangue de peixe preto com chifres de cabra. Ufa! Audrey soltou um suspiro de alívio ao ler algumas vezes para confirmar que não havia cometido nenhum erro. Ela teve vontade de dançar de novo, mas lembrou-se de permanecer contida. Depois de pensar um pouco, ela começou a escrever vários nomes químicos em torno da fórmula da poção. Ela então falsificou a página em uma química complicada e confusa. Sim, desde que não leia com atenção, quem a folhear aleatoriamente não descobrirá os detalhes que escondi aqui. Excelente. Audrey se elogiou e voltou sua mente para a aquisição dos materiais. Vou primeiro procurar nos poucos cofres que temos. Vou então tentar trocar as partes que faltam com outras pessoas. Se eu ainda não conseguir reunir todos, só posso pedir ajuda ao enforcado ou ao tolo que posso oferecer como pagamento. Depois de pensar um pouco, Audrey fechou o caderno e o colocou em uma pequena estante. Depois disso, ela caminhou rapidamente até a porta e abriu. Uma Golden Retriever estava sentada com obediência do lado de fora. Os cantos da boca de Audrey se curvaram quando ela revelou um sorriso radiante. Suzy, você completou a missão perfeitamente. Nas histórias serializadas nos jornais, os detetives costumavam ter um assistente capaz. Eu acho que deveria haver uma cadela enorme apoiando uma verdadeira espectadora. E em um porão subterrâneo iluminado apenas por uma vela bruxuleante, Alger Wilson ergueu a palma da mão e olhou para ela com cuidado. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro. Ainda é tão milagroso. Não consegui descobrir nenhum detalhe específico, apesar de ter feito preparativos suficientes. Ele não conseguiu entender como o tolo realizou a convocação. Ele baixou o olhar e observou o pergaminho de pele de cabra na mesa à sua frente. No cabeçalho do pergaminho marrom amarelado, havia uma frase escrita em Hermes com tinta azul escura. 7. Navegador.